O meu nome é Pérola Procyanói e eu tô aqui hoje para falar com você sobre uma queixa super comum que aparece aqui no consultório. As pessoas chegam aqui e me dizem: eu não entendo o que está acontecendo, parece que o meu rosto está derretendo. E isso realmente é comum e acontece muito, especialmente depois ali dos 30, 40 anos. E por que as pessoas têm essa sensação? O que acontece com a nossa face nessa época que ela começa a se modificar e aparecerem alguns excessos de pele nessa região do contorno, algumas sombras no meio da face. Então hoje a gente vai falar do porquê isso acontece e como a gente pode fazer para melhorar. No que diz respeito a essa sensação de derretimento, o que é importante? A nossa face é formada por 3 camadas. Então na primeira camada a gente tem a pele, depois a gente vai ter as camadas, os coxinhos de gordura e por fim a gente vai ter os músculos e as estruturas ósseas. O que mais acontece com o tempo é que os coxinhos de gordura, que são nada mais do que pequenas almofadinhas de gordura que a gente tem embaixo da pele e aparecem aqui nessa imagem, eles vão diminuindo, então os coxinhos vão ficando cada vez menores e além disso, por uma frouxidão das estruturas que os sustentam lá em cima, eles também vão escorregando um pouquinho para baixo. Então funciona mais ou menos como se a gente tivesse uma almofada que vai perdendo o enchimento. Então aquilo vai ficando mais vazio, mais frouxo e vai se deslocando um pouco para baixo. Essa é a primeira coisa que acontece. A segunda coisa é que a pele também vai ficando um pouco mais flácida. Então é como se essa almofada que a gente estava falando não só ficasse mais vazia, como se o tecido que a envolve também fosse ficando mais frouxo ou menos firme. É por isso que a gente tem que ser muito cuidadoso, por exemplo, com a cirurgia de bichectomia. Quando a gente faz essa cirurgia, a gente tira um coxinho gorduroso importante da face. E as pessoas fazem isso, claro, com a intenção de deixar o rosto mais fino, quem é mais bochechudo quer ficar com a face mais delgada. Mas o que acontece? Esse coxinho também é importante para a sustentação de todo o rosto, inclusive das estruturas que vão ficar acima. Então, daqui a pouco, quando se faz uma cirurgia de bichectomia puramente estética e sem tanta necessidade, esse preço mais adiante vai ser alto, porque a pele o rosto vai ficar cada vez mais flácido e vai ficar mais difícil de repor esse volume. Então, nessa imagem que a gente vê aqui ao lado, a gente pode observar uma face que está em movimento. À esquerda dessa face, a gente percebe um rosto mais jovem. Então, os coxinhos gordurosos são mais volumosos, eles estão mais cheios. Então a gente percebe menos áreas de sombras, menos áreas ali onde se visualizam os músculos que são mais avermelhados. Da mesma forma a gente percebe aqui nessa região da face como o contorno ele é liso, sem alterações. Já na outra metade do rosto é uma face mais envelhecida, onde a gente vê que os coxinhos de gordura estão menores, ou seja, tem mais áreas onde a gente enxerga os músculos, que é aquela parte avermelhada, e além disso a gente começa a ter algumas alterações no contorno. Se vocês perceberem, olharem com bastante cuidado, uma das áreas onde a gente primeiro vai perceber a alteração dos coxinhos de gordura é na região logo abaixo dos olhos, onde se localizam as olheiras. Por isso que quem já tem olheiras tende a perceber que elas vão piorando ao longo dos anos e às vezes quem não tinha, pessoas para quem isso nunca foi um problema, passam a ter. Como se não bastasse tudo isso, ainda por cima, as estruturas ósseas, os ossos da face também vão sofrendo alterações, a gente tem perda óssea com envelhecimento e a musculatura também vai ficando mais flácida. Então é todo um conjunto que contribui para essa sensação de derretimento da face, que nada mais é do que a perda de substância, a formação de sombras e o deslocamento das estruturas para baixo. Então tá, já entendemos como é que funciona todo esse processo de envelhecimento e esse derretimento da face. E o que nós podemos fazer para melhorar, para amenizar esses sinais? Bom, o primeiro passo é a gente tentar recuperar aquele volume perdido dos coxinhos de gordura, das almofadinhas de gordura que dão a estrutura da nossa face. Uma coisa muito comum que a gente faz é preenchimento com ácido hialurônico. E ninguém precisa se preocupar em ficar bochechudo com excesso de volume se isso for bem feito. O que se faz é recuperar as estruturas perdidas da face. Então se preenche onde a gente acha que esses coxinhos sofreram mais perda. Em geral, a primeira área que a gente preenche é a região zigomática, que é essa região aqui, e a região malar, que é essa região. Ah, mas eu não vou ficar com uma bochecha daquele tamanho? Se for feito na profundidade correta, na quantidade correta e com a técnica correta, vai dar tudo certo.
É um tipo de preenchimento que costuma ficar muito discreto quando bem feito. Ele recupera a estrutura da face e muitas vezes quando a gente faz, a gente percebe melhora das olheiras, um reposicionamento da bochecha e inclusive quando a gente trata essa parte, a gente percebe uma melhora do contorno já só nesse primeiro passo. Bom, então primeiro a gente recuperou o recheio da almofada. Como é que a gente faz agora para melhorar o resto? Uma vez que essa estruturação da perda de gordura foi melhorada, e veja bem, com os preenchimentos a gente consegue ainda recuperar um pouco do dano causado também pela perda óssea. Agora a gente vai tratar a superfície, então, o tecido da almofada. A gente vai fazer isso estimulando o colágeno. Com o tempo, a nossa pele vai ficando mais flácida pela perda de colágeno e elastina. E como é que a gente pode fazer para recuperar pelo menos em parte essa firmeza? Existem algumas maneiras de a gente estimular o nosso próprio corpo a produzir um colágeno novo. Geralmente a gente produz algum tipo de reação e isso faz com que o corpo trabalhe para deixar essa pele mais firme. São dois jeitos principais que a gente usa, injetáveis e tecnologias. Hoje no mercado a gente tem alguns bioestimuladores de colágeno, os mais famosos são Sculptra e Radiesse. Cada um tem as suas indicações, mas são excelentes produtos. Eles geralmente são aplicados através de injeções e a gente deposita o produto e aguarda que ele estimule o colágeno da pele. Isso geralmente leva uns 3 meses para acontecer, então a gente vê esse pico de efeito, o maior resultado, em cerca de 3 meses. O que não quer dizer que não continue melhorando, a gente ainda observa algum grau de melhora em 6 meses e em alguns casos em até 1 ano, especialmente nos corporais. Outra maneira que a gente tem de estimular esse colágeno é através de tecnologias. Existem alguns lasers que podem ser usados para isso, mas geralmente eles têm algum downtime. O que quer dizer isso? Eles têm algum tempo de recuperação com a pele vermelha ou com algumas casquinhas. E outro jeito que a gente tem de fazer com tecnologia é usando o ultrassom microfocado. A gente usa esse aparelho que emite calor, então a estimulação do colágeno é feita por calor. Ele é discretamente dolorido, mas em geral muito tranquilo de aplicação e a maior vantagem de todas é que não tem downtime. A pessoa sai do procedimento e pode voltar às suas atividades. Como todos os procedimentos que estimulam colágeno, ele também vai levar em torno de 3 meses para mostrar o seu melhor resultado. A vantagem também dele é que faz algum grau de contração muscular, então existe um pequeno resultado imediato, mas que muitas vezes deixa as pessoas bastante felizes já e ansiosas para o resultado definitivo. E em algumas áreas do corpo ele também trata a gordura localizada, como na papada e pessoas que têm a bochecha um pouco maior. Mas como é que eu vou saber qual procedimento é melhor para mim? Como é que eu devo saber se eu preciso já de preenchimento, se eu já devo partir para um bioestimulador de colágeno, a ordem que isso deve ser feito, se eu posso fazer, se eu tenho algum problema de saúde? Então o primeiro passo é um diagnóstico correto. Consultar o dermatologista que vai fazer uma análise detalhada da face, combinada com as queixas, com o que te incomoda mais, e fazer esse plano de tratamento. O que é um plano de tratamento? A gente acaba decidindo junto com o paciente quais procedimentos vão ser feitos e em que ordem eles vão ser feitos, com que prazo, até para a pessoa poder se organizar com o seu tempo, com o seu investimento e com as suas expectativas.